Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas mais 13 minutos. Pois bem, a partir de agora, estamos iniciando o nosso debate. Um debate que hoje vai estar focando a questão das escolas. Ou seja, as escolas, com toda certeza, e nós sabemos disso, são ambientes onde ali a educação prevalece. Mas ultimamente, inclusive dados levantados pelo próprio Congresso Nacional, existe uma preocupação muito grande, acima de tudo, das famílias, ou seja, do nosso país, onde cerca de 90% de brasileiros vem temendo, portanto, aí essa onda de violência, portanto, nas nossas escolas. E se a violência é uma realidade nesse âmbito escolar, de que forma a sociedade, então, deve agir para conter ou restabelecer a convivência social e o zelo pela preservação dos espaços educacionais, tão importantes para a formação das nossas gerações. Daí nós vamos então, a partir de agora, cumprimentar nossos convidados e convidadas conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça, onde você pode nos acompanhar, tanto pela 104,7 FM, como também pode nos acompanhar pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado também pela sua sintonia. Então, a partir de agora, nós vamos cumprimentar nossos convidados, como também nossas convidadas. Eu já cumprimento a doutora Bernadette Cordeiro, ela que é psicóloga clínica e nos dá, portanto, a honra de estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada. Também retribuo o cumprimento com muita alegria por conhecer principalmente você, de quem eu sou fã, já disse o motivo, apresentador, né, de programa que eu acompanho há muito tempo. E cumprimento também a todos que você com certeza vai citar. Obrigada por me receber aqui também. Obrigada, senhora, também. Deixa eu cumprimentar também a doutora Carolina Genari, ela que é advogada com atuação no direito civil e contratual, professora de processo civil, presidente da Comissão de Direito à Privacidade, Proteção de Dados e Notícias Falsas, as fake news, da subseção da OAB, a subseção de Sobradinho. Doutora Carolina, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter. Agradeço o convite mais uma vez, segunda oportunidade que estou tendo aqui na Justiça da Tarde. É sempre um prazer falar com todos vocês, com os convidados, interagir e trazer sempre o conhecimento para o público ouvinte. Obrigado, senhora. Doutor Everton Nobre, professor, advogado, criminalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção também de Sobradinho, aqui na nossa capital federal. Também muito boa tarde para o senhor. Obrigado também por aceitar ao nosso convite, doutor Everton. Boa tarde, Walter Lima. É uma satisfação muito grande estar aqui. Também deixo claro também que sou seu fã, acho que igual a doutora Bernadette. Quero cumprimentar meus colegas aqui, doutora Bernadette, doutora Carolina, doutor Alexandre, nosso caro ouvinte, que representa a Rádio Justiça, né? Uma satisfação muito grande estar aqui, podendo esclarecer e conversar por um assunto que é muito relevante, e principalmente atual, né? Com toda certeza. Doutor Alexandre Veloso, advogado. Doutor Alexandre é presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino aqui do nosso Distrito Federal. Essa associação tem a sigla ASPA, aqui da nossa capital federal, né, doutor Alexandre? Também muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Walter Lima. Sempre é uma satisfação imensa conversar com você, o pessoal da equipe aqui da Justiça na Tarde. E principalmente aqui pessoalmente, né? Revendo aqui os colegas aqui, as pessoas que trabalham aqui na rádio, você, todos vendo que todos estão bem. E vamos aí nessa tarde buscar aí esclarecer um pouco mais aí os ouvintes ao tema proposto para a Justiça na Tarde de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Então já vamos aqui, doutor Alexandre, de que forma os pais, como também os responsáveis por alunos e os próprios alunos, como também professores, que de alguma forma está formando esse ciclo, né, educacional
quando temos aí notícias que infelizmente não são boas, infelizmente também não é um assunto generalizado, é um assunto que também não é exclusivo da nossa capital federal, que é a questão que acontece nas escolas, onde infelizmente no espaço onde a educação tem que prevalecer, infelizmente surgem fatos lamentáveis e que nos chamam, portanto, aí à discussão. Uma sociedade que, de alguma maneira, não quer realmente que a violência ganhe espaço, ocupe espaços onde, na realidade, esse espaço das escolas é para que atinja a sua finalidade. Como é que o senhor vê essa discussão, o senhor que preside uma instituição tão importante aqui na nossa capital federal, nesse sentido? Isso, Walter, assim, é uma situação que a associação, né, com essa atuação de mais de 10 anos aqui na capital do país, a gente vem percebendo que esse foi um problema sempre crônico nas escolas, o problema da violência em relação aos aluno contra aluno, aí depois, né, tivemos a evolução também para professor, pais, professor contra aluno, aluno, né, desrespeitando o professor. E a gente então percebeu que a comunidade de pais acabou se organizando, né? Foi uma das características que a gente percebeu a associação na época da pandemia, onde os pais precisaram se organizar de maneira coletiva para buscar reivindicar alguns direitos, algumas necessidades naquele momento. Seria, no caso das aulas remotas, à distância, melhoramento pedagógico, a questão da aprendizagem que não acontecia, não se consolidava. Então a gente, na verdade, aprendeu a se organizar melhor para poder questionar algumas questões. E, infelizmente, quando nós retornamos aí às aulas presenciais, a gente começou a notar um aumento, né? Não podemos atribuir totalmente somente a pandemia, mas sentimos um aumento, sim, na violência, que esses alunos começaram os casos de violência começaram a, vamos dizer assim, a ocorrer com mais frequência nas escolas públicas e particulares. Então, nesse momento, a associação buscou, junto também ao órgão de classe das escolas particulares, buscou a Secretaria de Educação, né, buscou aí alguns órgãos que poderiam estar ajudando a construir alternativas, né, como, por exemplo, grupos, né? O próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, existe uma abordagem de paz dentro das escolas, Secretaria de Segurança, Batalhão Escolar, enfim, os professores, que é fundamental que também tenham esse treinamento, porque não é só sensibilizar, dar ferramentas para aqueles profissionais que atuam na escola e identificar de maneira precoce, já antecipada, sinais de que violência vão ocorrer ou estão ocorrendo dentro do interior da escola e dar voz aos alunos, né, para que eles possam realmente também enxergar ali eventuais soluções. Então, realmente, a associação vem aí buscando ser uma escutativa, né, dos pais, principalmente dos pais, que nós somos um órgão destinado para essa categoria de pais e responsáveis, e também para os alunos também, na medida em que pai, infelizmente, não tem sindicato, não tem, vamos dizer assim, uma representatividade ativa. Então a associação vem para ser ali a voz, né, e buscar ali, dar para aquela comunidade de pais ferramentas para que possam exigir da escola e das autoridades públicas, né, as políticas também que possam estar, de alguma maneira, minimizando essas violências que são indesejáveis dentro do espaço escolar. Agora, doutor Everton, é evidentemente que ninguém quer, né, que a violência aconteça no interior das nossas escolas, onde temos os nossos alunos, temos também os nossos professores, como também temos os demais servidores. Agora, quando um fato desse é registrado, evidentemente que a sociedade ela tem que, de alguma maneira, reagir, indignar, porque espaço de escola é para educação, é para o aprendizado, é para preparar, portanto, o futuro dessas crianças. Quer dizer, agora, como conter quando deparamos com a situação de violência que, infelizmente, se registra nesse nosso país de tamanho continental? Walter, o que acontece é que o bullying, ele sempre existiu, né? Eu sou do século passado, né? E antes da Constituição de 88, sou um pouco antes da Constituição, não tinha assim essa questão, essa discussão sobre o bullying.
E eu acho que acredito que com a Mas já existiu o bullying. Já existiu o bullying, só que não existia nem esse estudo. O estudo, quando começou a se falar de bullying, ali na década de 70, enfim, mas até isso, bullying é um termo que vem do inglês, que quer dizer valente ou valentão, né? E o final, que é bullying, esse ing, né? Esse bullying, quer dizer que é uma prática que ela é reiterada. Então, a Constituição veio e ela trouxe alguns princípios aqui, falando dentro da área jurídica, que tem um especial, que ele é a base do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a proteção, ela começou a vir dali, da Constituição. Nós temos, o senhor falou escola, nós temos o direito à educação e temos o direito também à proteção à criança e ao adolescente. Então, a partir dali, o Estado começou a tomar iniciativas de aprovação de leis, e não só aprovação de leis, porque às vezes a lei só por si só, muitas vezes ela não resolve. Também começou a se ter essa ideia sistematizada para que as pessoas possam conhecer dessa violência, porque por exemplo, quando eu era menor, né, eu sofri bullying. Acho que a maioria das pessoas aqui que é da nossa... O senhor é um pouco, né? Não, mas eu sofri também. Pois é. Eu não sofri, mas eu também sofri. Né? Então, o Estado ele tem tomado iniciativas jurídicas, administrativas, para que o bullying seja mitigado. Exatamente com base nesse princípio da dignidade da pessoa humana, porque o ser humano ele não pode ser um objeto em si. O ser humano ele tem valor, né? E esse valor não pode ser aberto. E aí a gente vai falar de determinados institutos jurídicos, mas à frente a gente pode entrar nesse mérito, né? Nós temos aí os crimes ameaça, temos os crimes também com relação à instigação, ao suicídio, ao homicídio, porque nós tivemos esse período pré-Constituição, não se falava em bullying. Vem a Constituição, traz esses princípios, proteção do menor, de uma maneira mais efetiva, proteção, direito à educação. E aí a gente vem as outras leis que vão reforçar essa premissa constitucional, e até aí a gente tem a questão da pedofilia, porque muitas vezes a pessoa nem imagina que está cometendo um crime de pedofilia, né? Até porque esse termo é amplo, e até posso discutir aqui com a doutora Bernadette, porque há uma diferença entre a pedofilia, pedofilia, né, doutora Bernadette, e a questão quando se fala em crime de pedofilia, de certa forma ali, que tem alguns crimes previstos no ECA, como armazenar a imagem de criança ou adolescente, enfim. E o ordenamento vem se protegendo, mas também as escolas também esse programa também, até parabenizo o programa por trazer esse assunto aqui, vem conscientizando a sociedade desse tipo de violência, empoderando. Hoje em dia os menores têm mais informação, as crianças também têm mais informação, os pais têm mais informação, tudo no intuito de mitigar essa violência, preservando a dignidade das crianças enquanto em sua formação. Entendo. Doutora Carolina, eu também quero manter esse mesmo tema também com a senhora, já que o doutor Everton puxou aqui a questão do bullying, então vamos ter também aqui, evidentemente, avançar um pouco mais neste tema. Quer dizer, tem como conter o bullying nas escolas, empregando, acima de tudo aí, os próprios mecanismos que existem nas escolas, onde temos ali professores extremamente preparados, mas que infelizmente também passam por esse processo. E aí? Bom, Walter, realmente é algo que, como o doutor Alexandre tinha até mencionado, e eu super concordo, é necessário não apenas a conscientização, mas entregar ferramentas, né? Porque muitas vezes até o próprio professor não sabe muito como lidar com aquela situação, ou até ele mesmo não identifica, né? A gente lá na subseção mesmo está com um projeto em escolas lá em Sobradinho, que a gente está fazendo debate com os alunos, diretamente com os alunos, sem o professor em sala, para falar dessas formas de agressão, para conscientizar as crianças, porque, assim, o agressor, ele, para não dizer 100% das vezes, mas na maioria das vezes, ele sabe que aquilo que ele faz, que ele comete, é errado, que ele causa um constrangimento, mas aquilo eleva ele. Ele se sente poderoso, os outros amigos riem, conversam, então ele acha aquilo positivo porque está elevando ele. Né? Então, às vezes, eu já presenciei situações nesse projeto que a gente foi seguindo que ocorreu o fato e o professor levou muito como uma brincadeira, né? Então, acredito que é necessário ter todo um processo, né? Você tem que criar todo um planejamento para, assim, diminuir a prática do bullying, né? Que é cometido com maior incidência nas escolas, mas há casos fora das escolas também, até mesmo dentro de casa pode ocorrer. Então, eu acho que é necessário um planejamento para que o professor ele tenha a ferramenta para identificar, como o doutor Alexandre, até mesmo para prevenir,
né, fazer uma prática com os próprios alunos para demonstrar que aquele ato não apenas é errado, como gera uma consequência, né, grave para aquela vítima, né, aquela pessoa que está sofrendo e que a doutora Bernadette provavelmente vai bem expor com clareza aí, que geram consequências para o resto da vida da pessoa, vão refletir até no profissional que ela vai ser, né, um constrangimento faz com que a pessoa tenha limitações. Então, é necessário que haja um planejamento em conjunto com os pais, escolas e o próprio aluno, para que o aluno tenha ciência que aquele ato que ele comete reflete. Se eu faço um ato com um colega meu bom, positivo, vai refletir positivamente. Se eu cometo um ato ruim, negativo, vai refletir negativamente. E que para você identificar também o que leva o agressor, sabe? Acho que é importante a gente proteger a vítima disso, mas é importante também identificar por que o agressor age daquela forma, né? Acho que é uma questão que não é minha propriedade, né, falar da questão da psicologia, mas acredito que o ato dele levar a pessoa a identificar, diminuir o outro para tentar aumentar, elevar, né, o seu ego, enfim, o seu conhecimento ali, os amigos positivarem o ato dele, também por algum motivo, né? Então, eu acho que tem que ter essa conscientização entre os alunos, entregar ferramentas para os professores saberem como identificar e haver punição dentro da escola também, né? Que eu vejo, assim, pela experiência que eu estou tendo nessas escolas com esse projeto, que está bem frágil essa questão de prevenção dentro do colégio no momento da punição, de levar isso para os pais, né? Então, sim, é necessário esse reajuste nas escolas, mas eu vejo que é possível, mas um trabalho conjunto, porque apenas um lado acaba fragilizando o outro. Doutora Bernadette, quer dizer, o bullying, quer dizer, a criança, vamos pegar aqui a criança, o adolescente, ambiente, portanto, escolar, quer dizer, de que forma essa criança, esse adolescente, aprende realmente a praticar o bullying, né? Que na realidade são as ameaças, são os xingamentos, são os insultos, a discriminação, as intimidações, as agressões, como também agressões físicas, verbais, também psicológicas. Ou seja, a pessoa aprende isso dentro de casa, no ambiente escolar, já nasce com essa, enfim, com essa Walter, questão? Nascer com isso, não. Nós temos informações dentro de consultório e compreendemos e atestamos que o aprendizado vem no convívio, na interação. Tem algumas questões que eu até anotei aqui para falar um pouquinho. O que eu vejo como possível, antes de te responder, como possível de melhorar isso, doutora Carolina, é uma fórmula antiga, bem antiga, é a presença de pais da família dentro do movimento escolar. Isso eu não tenho dúvida. Quando há isso, é minimizado, sim, o movimento do bullying, porque constrói-se com mais força um respeito aos professores e aos colegas. O que nós estamos assistindo atualmente é um total desrespeito de todos por todos. É como se não existisse gerência na história, né? Então, isso enfraquece. E o que ocorre com o abusador, com o agressor e a vítima, é um processo que nós chamamos na psicologia de sombra. Um faz sombra, um recebe sombra e o outro recebe sombra. O que é uma sombra, né? Segundo Jung, uma sombra é aquilo que fica pairando sobre você e que você não tem controle, mas te incomoda. Não nos livramos da sombra, nós podemos fazer uma integração da sombra, porque o princípio da raiva, o princípio de vou me vingar, tudo isso existe em todo mundo. Mas quando isso é integrado no comportamento da pessoa, ele lida com isso de uma forma respeitosa, entendendo a sua limitação. Conversávamos antes de entrar para o programa, conversávamos lá fora, e nós entendemos que sofremos bullying. Eu sofri, o Everton sofreu, Carolina sofreu bullying, só o doutor Alexandre, que não participou, mas se tiver participado, levante a mão, né? E o Walter também, eu não perguntei, mas com certeza, né? E posso citar o caso que você falou, Carolina? Claro, com certeza. Não vou expor ninguém aqui, mas numa situação eu exponho a mim mesma primeiro. Eu sofri um bullying
muito ruim para uma criança de 7 anos. Me chamavam, por conta do meu cabelo crespo, na época mais ainda, me chamavam de bombril. Era um sofrimento enorme. Mas o acolhimento familiar, cidade do interior, Minas Gerais, o acolhimento familiar me livrava daquele peso. Então, a mamãe achava meus cachinhos lindos, o papai achava lindo, penteava o melhor que podia, fazia umas tranças, me fortalecia. Olha, se os meninos mexerem com você na escola, você conta a professora. Então, os pais me animavam a ser verdadeira e confiar em quem cuidava de mim. E eu quero chegar... Bom, agora eu vou falar do caso da Carolina, que é um bullying às avessas. Eu fiquei assim espantada do que ela relatou. Eu vejo tanta coisa. Ela disse que, por ser uma criança que estudava muito e realçava nos estudos e tinha notas ótimas, ela procurava não se destacar muito para não sofrer bullying. Então, é uma coisa às avessas. O que poderia... Hoje ela é uma doutora advogada que está aqui, né, na nossa frente. Mas imagina uma criança ser cerceada em fornecer o seu melhor e desencadear nela todo um potencial de expectativa quanto ao seu desempenho escolar e o seu futuro, porque senão ela sofre bullying. Aí ela fala, não vou tirar 10, vou tirar só 8. Ora, tem uma coisa errada aí também, né? Não é só o falar mal, mas a própria criança se protege. Está tudo atrapalhado. Então, onde que mora o cuidado, a prevenção? Na presença da família. Se a família hoje está muito modificada, tem pais, mães, tem mais de uma mãe, mais de um pai, tem ausentes, presentes, não importa, é o cuidador. O cuidador precisa estar presente na escola e ajudar a criança a confiar em contar para a professora ou contar para quem cuida do que ele está sofrendo. Porque aí sim pode haver uma intervenção justa. O que a doutora Carolina disse me despertou aqui uma curiosidade, que não está havendo uma punição. E aí a gente esbarra num assunto que dá para mais de 2 horas, viu, Walter? Imagina um outro debate, né, doutora Bernadette? Porque que tipo de punição poderá ser dada? Daqui a pouco vamos perguntar à doutora Carolina para dar uma aperto nela aqui, né? Eu fiquei curiosa na hora que você falou, não está sendo punido devidamente. A punição, no meu tempo de criança, bom, eu não sofri, eu tive família tranquila, assim, muito presente. Mas eu via punições mais agressivas, ajoelhar no milho, ou... De castigo atrás da porta. Isso, castigo atrás da porta, ficar de frente para a parede. Tinha criança que era obrigada a bater em quem o humilhava, porque senão apanhava em casa. Palmatória, né? Tinha a palmatória também ali na... Não, a palmatória foi antes de mim. Foi. A palmatória já tinha sido abolida. Mas pensa, que tipo de castigo? Então tem que trabalhar na prevenção. Como é que vai castigar uma criança que chega em determinado momento que ela precisa ser acolhida pelo processo psicológico, dado o seu comportamento agressivo? Ela vai sair de uma interação dessa com os dois lados, o agressor e a vítima. O agressor agride, você perguntou assim, agora vamos chegar lá. Ele aprende em casa? Sim. Ele vê movimentos e pode aprender em casa. Para amar, eu tenho que ser agressivo, senão não me enxergam. Então, ele agride. Ele agride para ser respeitado. Onde que ele não foi respeitado inicialmente? Lá na origem. Aí a gente vai na história da família. A psicologia ajuda demais. A psicoterapia é a terapia da alma. É cuidar dessa criança que agride. E cuidar daquele que é vítima. Quando chamam de 4 olhos, porque isso era... Eu fui professora primária, então eu falo dessa memória com muita tranquilidade. 4 olhos. Aqui só tem um 4 olhos? Só eu. Só o Walter. Só eu. Usa óculos. Na infância, isso era um tormento. O que fazer? Eu, como professora primária, eu era uma ótima professora. E não estou dizendo isso
por autoapreciação. Me diziam que eu era, mas eu pegava essa criança de 4 olhos e trazia ela comigo e chamava as crianças todas para entenderem por que um usa óculos. Pronto, entendido isso, não tem mais razão de chamar. Parece que é um processo simples, mas levava 1 dia, 2, 1 semana, tratar pelo nome, aprender a tratar com respeito. Aquele que era o gordinho, barril, na época, na minha cidade, não tinha bujão de gás, era só lenha, mas era barril. Então, por que essa criança está gordinha? Será que ela tem um distúrbio? Isso era discutido na classe, sentava no chão, as crianças, eu era muito novinha, 17 anos, então eu também me sentia vontade para conversar nesse mesmo patamar. Vamos ver, por que a pessoa engorda? Você tem alguém obeso? Obeso a gente não usava a palavra. Você tem alguém gordo na sua família? Ah, minha tia é. Então, vamos saber por que ela é. E isso ajudava muito, mas era uma presença muito mais, eu vou chamar de humanizada, que é um termo até mais moderno, uma presença mais amorosa. Eu não vejo isso acontecendo nas escolas agora. Precisava de trazer isso para essa conversa, explicar por que alguém nasce com o cabelo anelado, crespo, carapinha e outros não. Hoje eu entendo que essa diversidade é que faz a aproximação, mas precisa de levar esse entendimento para a criança, senão ela vai continuar insultando. E aí entra nas outras questões raciais de hoje, etc. Né? Então, você quer falar? É só dentro dessa linha de raciocínio da senhora, que é extremamente interessante, buscar com o doutor Alexandre justamente o que foi colocado com muita propriedade aqui pela doutora Bernadette. Quer dizer, primeiro ponto, os pais hoje estão dentro das escolas? Quer dizer, um ponto que foi levantado aqui, extremamente interessante. Doutor Alexandre. Outra questão também, né? Dentro de casa, a criança, de alguma forma, ela é treinada ou aprende ou assimila, enfim, algum fato para quando chegar na escola traduzir o que entendeu dentro da escola, apelidando, maltratando, enfim, às vezes está até pensando que está elogiando, mas na realidade está fazendo uma gracinha, portanto, contra uma outra pessoa. Afinal de contas, como é que hoje é a relação dos pais em relação às escolas onde estão, portanto, os seus filhos, doutor Alexandre? Então, Walter, a gente percebe que as escolas, elas nunca, assim, grande maioria, não posso falar assim, mas elas nunca permitiram muito, não que os pais interferissem, vamos dizer assim, naquele espaço escolar. Mas tanto escola pública quanto privada? A pública ela tem uma outra diferença. A pública, infelizmente, por conta da desigualdade, né, de fato social, mesmo a parte social, os pais acabam não se envolvendo, né? Mesmo que quando o professor ou o diretor da escola convoca o pai para comparecer, ele não comparece. É muito baixa a adesão, né, da participação dos pais na escola pública. E até por conta mesmo da dificuldade, às vezes, daquele pai que não tem, às vezes, o nível de instrução para poder orientar o seu filho e até ter entendimento do que, de fato, o professor quer levar para ele, as preocupações que ele quer levar. Então, a gente percebe que, infelizmente, na pandemia foi isso. Nós percebemos que aquela história de estudar em casa, os pais, né, da escola pública não tinham condições de poder ensinar os seus filhos, que ali praticamente os pais tiveram que assumir a docência dos filhos em casa, pelo menos ali mediada por tecnologia, mas basicamente o pai teve que fazer. Então a gente sente, e aí com o passar do tempo, a gente foi vendo os muros sendo derrubados, né, pelo menos na escola particular, né, a privada, no sentido de tentar trazer aquele espaço público, seja particular, seja público ou privado, aquele espaço ele passa a ser da comunidade. A comunidade normalmente abraça a escola. Aqui em Brasília mesmo, nós temos alguns locais, né, em Ceilândia, em Sol Nascente, que é a outra cidade administrativa, eu tive a oportunidade de conhecer, o único braço do Estado dentro daquele bairro do Sol Nascente, lá mais adiante, era uma escola. Você não tinha posto de saúde, você não tinha delegacia, mas você tinha uma escola. Então a comunidade assim abraçava, aquele era o único braço, né, do Estado presente naquela comunidade. Então o que a associação percebe? Os pais, né, e a gente vem fazer esse fortalecer os vínculos, primeiro dos pais com os filhos. Então nosso lema, inclusive, é mais presença, menos presente. Porque a gente percebe que hoje os pais passam muito tempo trabalhando,
né, muito tempo cumprindo o tempo de relógio, compromisso, e o filho acaba ficando um pouco, a família acaba ficando um pouco a desejar. Né? O tempo de qualidade de estar com seu filho, de estar ali presente, de estar ensinando uma nova matéria, um esporte, acompanhando uma atividade, enfim. Então a gente vem na associação tentar fortalecer esses vínculos, né, da família mesmo, resgatar. Inclusive a tecnologia, né, foi algo também que separou muito dentro de casa. Então a gente hoje, você vive numa casa onde o marido está num quarto, com o celular e o computador trabalhando, a esposa está em outro quarto, também com o celular e o computador trabalhando, o filho está em outro quarto, na internet ou no celular, não sabe aonde. Né? Nessas redes sociais que podem ser bem usadas ou podem levar ele para um caminho que não é muito legal também, inclusive isso da violência. Né? Porque infelizmente nós tínhamos na minha época, na época também sua, Walter, né? Que somos e da doutora Bernadette também, essas coisas eram, vamos dizer assim, censuradas, como eu vou falar essa palavra. Então a gente não tinha muito acesso, né, na palma da mão. Então a violência era ali real. Você via ali aquilo acontecendo, uma briga em frente da escola, você via algo assim real. Hoje não, você pode ter violência, né, na palma da mão. Então você tem conteúdos violentos, né, em redes sociais que acabam reverberando dentro da cabeça do menino. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, né? Esses jogos que podem levar um comportamento violento da criança. A gente viu vários casos aí, infelizmente, de alunos, né, replicando algumas imagens que dizem que são de jogos dentro do espaço escolar. Foi o caso lá de Barreiras, que eu conheço a cidade de Barreiras, recentemente, o filho de um policial militar que, né, violentou dentro de uma escola. Então eu acho, Walter, assim, a gente da associação entende muito a importância da família, presente resgatando essa questão com o filho, a escola tendo uma receptividade à comunidade escolar. Então, assim, os pais, de fato, serem ouvidos, terem voz, né? Por exemplo, nas decisões político-pedagógicas da escola. Então, assim, agremiações, né, dos alunos, é importante que eles também sejam ativos, né, possam estar ali reivindicando melhorias para os alunos, espaço para descanso, uma melhor merenda escolar, transporte para poder chegar àquela escola, aulas realmente que são dadas no horário, enfim. Né, então é importante realmente essa colocação que você falou. A gente entende que é preciso que a família esteja dentro da escola, os alunos. Nós aqui da associação tivemos que brigar com escolas que deixavam o aluno entrar na escola só na hora que era permitido, vamos dizer assim, um horário lá que é 1h30. Esse aluno pegava um transporte público, ele andava mais de 1h30, 1 hora do transporte que ele pegava até chegar à porta da escola, e ele não podia entrar porque o diretor colocou na cabeça que só podia entrar depois que batesse o sinal. E nós tivemos que ir na escola dessa e convencer o diretor que era mais perigoso ele estar para fora da escola, era melhor que ele permitisse que esse aluno ficasse ali dentro, aguardando. Né? E hoje tem escolas que são maravilhosas, fazem isso com muita propriedade. Alunos, né? Eu que sou pai ainda de estudante de ensino fundamental, ele não quer ir embora, você tem que brigar para o menino ir embora da escola. Então isso é muito positivo. Né? Enquanto outras escolas o menino tem aversão. Quando fala que vai para a escola, ele agarra na perna do pai, ele fica ali não querendo ir para a escola. Então é algo que a gente precisa estar atento, né, os pais, e entender o que está acontecendo. Se de fato aquele espaço ali também não precisa ser mais acolhedor, né, porque eventualmente o filho pode estar sofrendo um bullying e a família sequer está observando isso. É muito importante, né, doutor Everton, como já foi dito aqui, a presença dos pais no interior das escolas. Mas sempre entra aquela questão, falta de tempo. Vai a mãe às vezes não pode sair porque tem outros filhos que ela tem que cuidar e ter os afazeres, ou então também tem o seu trabalho, também não tem como sair. Então seria o caso, claro, da sociedade em si assumir, portanto, a este papel, resgatar o que já tivemos antes, não numa proporção maior, mas de alguma forma fazer com que no local de trabalho haja dispensa para que o pai possa estar ali na reunião com o filho ou numa atividade, portanto, da escola, que é importante que os pais estejam presentes, e também como existe a obrigação no ato da matrícula de mostrar a carteira de vacinação.
também de alguma forma mostrar também que o pai e a mãe são frequentes ali nas reuniões com os filhos, onde tem ali no registro, portanto, da criança, que o pai e a mãe compareceu tal dia naquela reunião. Não que os pais possam ser punidos. Olha, se vocês não vierem, então vocês não vão ter matrícula aqui, a matrícula não vai ser renovada de forma alguma. Mas conversar mais de perto, portanto, com este pai, com esta mãe, para que de fato eles frequentem, portanto, a escola, porque o patrão, ou então o órgão onde a pessoa trabalha, de alguma maneira, cedeu para que naquele horário pudesse estar ali naquela escola, porque a gente fala e sempre se esbarra, portanto, aí nessa questão. Evidentemente que também o comodismo do pai, ou então vou lá nada, pegar não sei o quê, também isso existe, evidentemente. Sim. Como é que você vê também esse aspecto? Essa pergunta é perfeita, Walter, porque a sociedade mudou muito, né? Hoje, uma criança tem mais informação que um imperador na época do Império Sim. Romano. A informação está muito simples. E eu acho que a grande dificuldade que nós estamos tendo hoje é o excesso de informação de maneira não... porque o professor, qual que é o papel do professor? Ele recebe aquela informação, ele sistematiza e ele repassa esse conhecimento de forma sistematizada, né? A gente chama de cultura isso. Porque só o conhecimento pelo conhecimento, todo conhecimento hoje você consegue pela internet. E o primeiro professor que uma criança tem é os seus pais. Quando eu falo pais, os dois, o pai e a mãe. E com essa mudança que a gente teve nesse último século do empoderamento feminino, o que é maravilhoso, o que acontece? Às vezes a criança fica um pouco relegada. E vem as redes sociais, igual ali, acho que o nosso amigo Alexandre, né, o doutor Carolina também falou, as redes sociais também acabam que afastam, ela promove mais um afastamento. Então, quem é a responsabilidade por educar essas crianças? E eu vejo também que isso sobra, às vezes, quando se fala da escola, sobra muitas vezes, o professor, né? Porque, na verdade, a escola é onde está a aglomeração de menores, de crianças e adolescentes. Então, ali meio que os problemas são mais fáceis de serem demonstrados, mas eu acredito que o problema não está na escola, o problema está nessa responsabilização. E aí a gente tem essa alteração também dos homens, os homens estão mais participativos, né? A gente saiu daquele modelo paternalista em que o pai pagava e a mãe criava, os homens estão mais participativos. Claro que, infelizmente, ainda não... eu não posso nem dizer que não é a maioria, mas eu vejo que vem crescendo essa possibilidade. A gente tem visto muitos homens lutando pelos direitos de poder ir à escola, de poder participar dos filhos. Mas uma coisa que eu acho muito importante é a questão do tempo de qualidade com os filhos. Porque eu entendo que os pais, até porque a vida está difícil, né? Todo mundo trabalhando, o dinheiro às vezes não dá para... Né? Então está curto, então as pessoas têm que trabalhar, às vezes estender as horas de trabalho, fazer trabalhos extras, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. Quanto tempo você tem conversado com seu filho? Quanto tempo você tem passado um tempo de qualidade, tirado um tempo sem rede social, sem eletrônicos, né? Para conversar com ele sobre valores, sobre princípios, sobre essas alterações também. Às vezes a gente está vivendo a vida e não para pensar sobre isso, porque o que leva uma pessoa, uma criança, a atacar a dignidade da outra? Atacar a liberdade, a honra, até a incolumidade física, psíquica, agredir o outro, fazer campanha de humilhação, né? Recentemente eu dei uma palestra para uma escola grande aqui do Distrito Federal e eu fiz essa pergunta: o que leva a fazer bullying? E eu tive uma resposta bem interessante da maioria, que ela falou assim: olha, a gente... primeiro eu perguntei se você já tinha cometido bullying. Claro que não precisava falar se tinha, mas uma autorreflexão. E o que gera? E aí um aluno pediu e falou: olha, o bullying acontece porque a gente faz para se incluir. É uma resposta interessante. A gente faz para poder se incluir. Para ser respeitado. Para ser respeitado, exatamente. Então, o agressor, né? O agressor, ele quer ser respeitado. Então, tá na hora da gente ter essas conversas de valores e princípios com os nossos filhos, com as nossas crianças. Não só filhos, mas todas as pessoas que estão ali no seio daquela criança são responsáveis por ela e têm a obrigação são os professores, por assim dizer, né? Que nós acabamos sendo professores um do outro. Nós estamos convivendo aqui, estamos aprendendo. Eu estou aprendendo com o Valtelino, a doutora Bernadette, a doutora Carolina, a doutora Alexandre. Nós estamos aprendendo. Então, é necessário esse tipo de reflexão para que a criança ela entenda que não é excluindo que ela vai se sentir incluída. E muito pelo contrário, quando ela inclui os outros, porque hoje
Hoje, ela é aquela pessoa que está fazendo a exclusão, mas amanhã ela é excluída, porque a violência ela tem um ciclo. Então, essa reflexão nos nossos filhos, nas crianças, que eu acho que é necessário, e isso só pode acontecer, claro, o professor escolar tem uma grande responsabilidade, mas os professores de casa são essenciais. Eu posso intervir? Pois não, doutora Então, Bernadette. vamos Já fazer vou com a doutora Carolina, por favor. Já você fala, Carolina. Eu fiquei assim ansiosa para pegar um gancho aí, porque falar da presença de pais realmente todos falaram e todos têm razão. É um tempo mais curto, mais sem qualidade e tudo. Porém, a gente pode falar em cuidadores. E dentro da psicologia tem dois termos importantes e com características importantes, que é a paternagem e a maternagem, o que difere da paternidade e da maternidade. Então, quem vai ser o responsável, eu vou chamar moral, não sei se eu posso traduzir por moral, daquela criança? A pessoa que tiver disponível. Às vezes é uma avó, às vezes é uma mãe separada, pais separados, a mãe que faz ela faz a maternidade, a maternagem e a paternagem. O que é a paternagem? Que pode ser atribuída, não é nem atribuída, não é um papel que se delega, mas vai acontecendo. Quem é que dá o limite? Normalmente, na criação dos filhos, o pai é o limitador, ele tem mais voz, mais forte, a mão pesa mais, o tom de voz e tal. Então, a gente já acompanha na educação dos filhos uma parte mais acolhedora, que é a mãe, e uma parte mais impositiva, que é o pai. Não havendo o pai por perto, a mãe faz essa paternagem. Ela não se torna um homem. Ela fala, pode, não pode mais. Pronto. Quando ela não pode mais, ela está fazendo aquele papel que normalmente é o pai que dá o limite. Isso é próprio da nossa família convencional. Então, pode acontecer que na família, o pai não quer ir, não quer fazer o papel, não adianta forçar. Então, quem sabe a avó vai nesse lugar. E aí ela pode exercitar o que a gente está querendo ver aqui, uma qualidade de acompanhamento dessa criança e estimular a criança a confiar em quem cuida dela, para que a criança conte o que aconteceu. Eu já recebi crianças em consultório que as vítimas, elas escondem. Porque se contar, ela vai, em casa, ela vai ser... Primeiro que os pais podem não acreditar. Ele não vai acreditar que alguém me chamou de feia. Então, eu não conto. Mas eu vou murchando, feito uma florzinha, vou murchando e vou me encolhendo. E aquilo vai ficando guardado no inconsciente para lá na frente, quando essa criança se tornar um adulto, ela tem reflexos daquilo que guardou e encolheu. E ela vai continuar com esse comportamento encolhido. Aí precisa de tratamento, por isso que eu tinha dito antes. Precisamos tratar do agressor e da vítima. Por que ela fica, então, encolhidinha? Porque ela não tem força, ela não sabe onde buscar essa força. Eu sabia. Mamãe, o fulano me chamou de feia. E a mamãe vinha e diz assim, deixa ele chamar mais uma vez que eu vou lá falar com a mãe dele. Ou seja, a mãe tomava um tamanho, era uma gigante, né? E aí eu me sentia poderosa para reagir quando a criança abusava de mim, né? Mas eu tinha muita confiança nos meus pais. E olha que papai nem tinha muito tempo para ir, a minha mãe que ia. Mas estava tudo bem, a mamãe fazia essa paternagem de boa. Ela fala, eu mesmo vou lá e falo, eu reclamo, eu falo com os pais. Então, eu penso que podemos, quem sabe, nesse momento agora, né, orientar esses pais, os que são sozinhos, os que são juntos. Deem mais confiança para os seus filhos. Fala para eles, conta para mim. E assim, me prometa e cumpra. Não vai acontecer nada de ruim se você me contar. Né? Uhum. Eu já tive resposta positiva de meu neto que disse assim, vó, todo vermelho, você me falou que
É melhor ficar vermelho um momento do que amarelo a vida inteira. Então, eu vou te contar o que aconteceu ali. Ele tinha posto fogo nessa tela de nylon, na janela. Quando eu cheguei, abri a porta, um buraco. E eu disse, o que aconteceu ali? Você falou que não ia acontecer nada. Então, conte. Aí ele falou e eu tive que cumprir a minha promessa, mas chamei para sentar. Não vai acontecer nada de castigo, porque era um mês sem jogos, não vai descer para brincar. Então, vamos conversar sobre a possível consequência daquilo. Não, eu queria só jogar fogo nos meus amigos que estavam brincando lá embaixo. Olha que inocência, jogar fogo. Ele tentou passar um papel um A4 desse cheio de fogo pela tela. Quando ele chegou na tela, aquilo era nylon, fez o buraco. E foi na hora que eu cheguei. Olha que sorte. E eu disse para ele, olha que sorte sua. Eu cheguei. Posso te proteger de uma consequência muito pior. Mas vamos conversar sobre isso. Então, é melhor ficar vermelho, né? Pode me contar, do que amarelo a vida inteira. E ele tem confiança até hoje já está adulto, de me contar as coisas que acontecem. E assim eu vejo, então, lembrar desses termos, maternagem, paternagem, que qualquer um de nós. E não precisa de ser o homem para a paternagem. Pode ser invertido. Se os seus filhos estão com você, você pode exercer a maternagem, que é aquele momento da abertura, porque eu estou fazendo o gesto aqui, a gente está sendo filmado. Claro, estamos no Então, YouTube. esse gesto de abertura é o gesto materno, é o feminino. E o gesto da objetividade é masculino. Entendi. Né? Então, um pode fazer o papel do outro e o outro do de uma forma profundamente cuidadosa. E aí, para temperar isso tudo, muito amor na causa, né? Claro. Sim. Muito amor. Obrigada por ter me dado esse tempo. Eu queria falar. Sem problema. Doutora Carolina, é evidente que a senhora ouviu aqui vários argumentos. E qual é o ponto de vista da senhora? Bom, eu concordo totalmente com a Bernadette. E até dando exemplo, citando o meu próprio exemplo, que ela já tinha trago, em relação a essa questão da confiança. Como ela falou, eu tentava de todas as formas evitar que o bullying ocorresse comigo, porque eu via dentro da minha sala que era o cabeça de ferro, né, SDF, e eu morria de vergonha, porque eu pensava que se soubessem que eu tirei nota boa e as outras pessoas não iam me excluir, eu queria ser incluída, eu queria participar, e eu lembro que eu gostava muito de esportes, até hoje eu gosto bastante, e eu queria estar ali integrada, eu queria ser escolhida para participar dos campeonatos, então assim, eu acabava me segurando. Eu lembro de episódios de professor me chamar, me liberavam mais cedo, porque eu sempre passava um pouco antes, e a professora falava, não precisa vir, ou então vem para me ajudar e tal. Eu sempre fui prestativa, gostava, mas tentava esconder isso. E aí, pegando o gancho que a Bernadette falou em relação ao apoio, porque eu acho que é isso que tem que ter, falta apoio e compreensão. Positivar o que a pessoa fala, porque muitas vezes para aquela criança ser chamada de feia, para o pai aquilo ali é normal. Às vezes o pai teve uma experiência diferente na época da escola, né? Até porque era tratado de uma forma diferente. Mas para aquela criança aquilo ali pode ter um reflexo muito maior, ou até porque talvez ele não conte toda a verdade, né? Tanto que no projeto que a gente estava fazendo, a gente faz algumas técnicas para aquele aluno ter confiança na gente, a gente pede para o professor sair, e nos últimos dias que a gente fez, teve revelações de alunos que chegaram na gente para contar alguns episódios que passaram, porque confiança, sentiu ali um apoio para falar e percebeu que não ia ser repreendido, e realmente é isso que falta. E aí, voltando para o meu caso, por que eu nunca, comuniquei e falei que eu tinha esse medo? Medo de repreensão. Eu tinha receio de virarem para mim e falar, besteira, para com isso, quem vai se prejudicar é você. O seu sentimento, né? Exatamente. Então, eu pensava, estou como se eu estivesse enclausurada aqui. Se eu for para lá, eu vou ser excluída. Se eu for para cá, eu sou... Não, você está sendo besta. Então, eu preferia ali tentar trabalhar internamente, só que não, gera consequências isso, né? Não, criança, total maturidade zero, né? Então, eu acho que tem que ter isso. E respondendo aquela questão da repreensão, né? Como é que seria essa punição, repreensão? Quando eu falo sobre
essa questão... Acho que a punição é até uma palavra forte, né? Quando a gente pensa em punição, a gente pensa em algo ruim e tudo mais. Mas eu digo mais no sentido de repreender. Porque eu vejo isso voltando para o lado do agressor, né? Não da vítima. É repreender aquele agressor no âmbito escolar. Eu presenciei alguns episódios em que um fazia piada com o outro, professor presenciando, e em nenhum momento... Há casos e casos, né? Há professores e há professores, há escolas públicas e privadas que devem ser tratadas de forma diferente, porque como o doutor mesmo falou, o doutor Alexandre, a escola pública tem um detalhe muito mais complexo, que vem leis lá da questão da própria sociedade, condições básicas, né? Que o próprio pai não tem qualquer assistência e nem conhecimento para lidar com uma situação dessa. Mas, no geral, tem professores que não sabem lidar com isso. Então, não repreendem. E eu acho que esse ato de não repreender, de virar para o aluno agressor e falar, olha, isso não é certo, e falar como a doutora Bernadette mesmo trouxe, né? Olha, isso não é certo. Encaminhar para a direção, mesmo que tenha para ter uma conversa em particular, eu acho que é um ponto que precisa ser feito, ainda que a solução total não esteja na escola, e nem deve ter totalmente, é um trabalho em conjunto, como eu disse na minha primeira fala, mas eu acho que é necessária essa repreensão para ele ver que aquilo ali não pode ficar assim, que aquilo ele não pode persistir, continuar daquela conduta, entendeu? E, lógico, não só repreendendo, mas explicando o porquê aquilo não é certo. Como a doutora Bernadette bem explicou e trouxe o exemplo dela, né? Porque, querendo ou não, a partir daí, ele pode verificar as consequências, ter claridade que vai ter ali sempre alguém observando e tratar o porquê dele estar cometendo aqueles atos, né? Doutor Alexandre, numa reunião acima de tudo, de pais e responsáveis, quando o tema é justamente essa questão do bullying. Quer dizer, se chega a uma conclusão, existe, portanto, colaborações de medidas ali decididas pelos pais para que essas ações também cheguem ao conhecimento da escola. Como é que é essa discussão entre os pais quando o assunto é bullying? Walter, eu queria, assim, colocar para você essa situação do bullying. Nós tivemos, então, uma regulamentação em 2015. Sim. Né? Para combater o bullying, ali foram dadas algumas diretrizes do que seria o bullying, cyberbullying, o que o Estado, o poder público, o que a escola, o que a família, né, todos deveriam fazer para combater essa prática dentro do ambiente escolar. E aí, nós temos também, em paralelo, acho que é um movimento importante, que às vezes o pai que está nos ouvindo agora, ele não consegue compreender. É uma discussão bem complexa, a questão da inclusão, né? Então, o que acontece? Você hoje, até esses dias eu estava lendo um estudo não, assim, uma matéria simples, não é nada científico, que daqui a um tempo, de cada 5 alunos, né, 2 vão ter transtorno, algum tipo de transtorno, né? TEA, transtorno desafiador, do opositor, sensorial, e aí a doutora Bernadette vai conseguir falar, né, essa gama de transtornos hoje, hiperatividade, e vários outros que hoje os alunos precisam conviver. E antigamente, né, aquele aluno é o quê? Aquele aluno é bagunceiro, aquele aluno é inquieto, né? E hoje a gente tem um outro olhar para esses alunos. E a lei da inclusão, né, que obriga o quê? Que os alunos, vamos dizer assim, ditos normais, né, entre aspas, desculpa falar isso, né, mas tenho que conviver com aqueles alunos que têm necessidades especiais. Então isso trouxe para os alunos uma maior compreensão, uma maior acolhimento ao diferente. Então foi uma briga grande, né? Os pais não concordam muito até hoje com isso, né? Se você fizer um debate aqui hoje, você vai ter pessoas que acham que as escolas especiais ainda são necessárias, né? Que eram antigas APAES, que existem ainda APAE, né? Sim, aquelas associações também de pais para poder pessoas com necessidades especiais, mas o governo veio fazer um movimento, né? De poder incluir, mostrando para a sociedade que é melhor que o seu filho, que você acha que é normal, né, que ele é dito normal, ele conviva com o diferente. E isso, de alguma maneira, trouxe, num primeiro momento, muita dificuldade. Aí o bullying veio o quê? Intensificou. Porque aquele aluno também não estava preparado para conviver com o diferente. Então, a escola, aí eu ia chegar onde? A escola precisa, junto com a comunidade, junto com os pais, com os professores, criar o quê? A gente chama de protocolos, criar vamos dizer assim, como lidar com aquelas situações dentro do ambiente escolar. E eu digo para você, Walter, infelizmente, os pais precisam ser também trabalhados, porque nós temos, hoje os pais são muitos também assim, individualistas, né? Somos associação de pais, mas nós temos que puxar a orelha quando é preciso.
Então o pai chega numa situação dessa, eu já tive que mediar situações em que o pai foi na escola, né, um grupo de pais foi para a escola para dizer que um aluno especial estava atrapalhando o aprendizado do seu filho. Então olha só, o pai, você imagina o pai, que é o, né, que teria que ser o farol do filho, né, o norte para aquele filho, o exemplo, passando isso para a escola, e o filho com certeza presenciando isso também, de alguma conversa dentro de casa, né, que aquilo para ele era inconcebível, né, que se perdia muito tempo, às vezes, tendo que lidar com essas situações diferentes dentro de escola. Então, assim, é importante que as escolas tenham seus protocolos, tenham seus modos de atuar em relação a isso, com os pais, com os professores, com os alunos, né, fazer aquela situação, como foi feito numa reportagem que deu muita repercussão, né, xingando uma pessoa, e aí quando fala, e se você fala, né, xingando assim, né, como você teria coragem de chamar a pessoa cara a cara desses nomes, que são os nomes que é o cyberbullying, né, a pessoa está acobertada ali dentro de um aparelho celular, né, fazendo grupos, divulgando imagens, divulgando fake news, divulgando coisas inapropriadas para aquela idade, infelizmente, porque aí você me pergunta, mas como assim, Alexandre? Porque o TikTok, enfim, desculpa falar, mas esses canais de interação social, né, redes sociais, eles pedem ali uma idade mínima para você poder acessar, né? E como que esse menino acessa? Com a conivência dos pais. Como que ele tem acesso a esses conteúdos, né? Hoje, se você pegar um celular aqui, qualquer adolescente colocar uma palavra que ele não possa acessar, vai vir para ele o vídeo, vai vir para ele a informação. Então, só que os pais precisam estar preparados, né? Nós não temos que proibir, nós temos que saber ensiná-los a utilizar essa tecnologia. Então, a associação vem trabalhando também, vamos dizer assim, no letramento digital para os pais e para os alunos. Que hoje a gente sabe que essa geração que hoje se encontra não vai ser mais possível apenas fazer como na nossa época, que o pai proibia e porque pode, porque não pode, porque eu não quero. E hoje eles aceitam mais isso. Pois bem, eu peço licença às senhoras, como também aos senhores, para irmos ao intervalo, já que são 15h59, mas em instantes estaremos de volta. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 6 minutos e vamos nós então dando sequência ao nosso debate dentro do Justiça na Tarde com as nossas convidadas, com os nossos convidados, já que o assunto que hoje nós estamos abordando aqui, enfim, no geral falando sobre as problemáticas que acontecem no interior das nossas escolas, problemas que têm levado também professores, pegando aqui por Brasília, enfim, um número, de certa forma, impressionante de professores que buscam, portanto, aí, o afastamento médico para tratarem da saúde por conta justamente de suas atividades no interior das escolas. O que estaria acontecendo com os nossos professores, com as nossas professoras, em relação à sua saúde, principalmente à sua saúde mental? Vamos em frente, então, com os nossos convidados, doutor Alexandre Veloso, doutora Carolina Genari, doutor Everton Nobre, como também a doutora Bernadette Cordeiro. Doutor Everton, evidente, o senhor citou aqui o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa nova dinâmica, né, tão logo passamos a ter aí a nossa Constituição, evidentemente também que temos aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que de alguma maneira também tem os seus capítulos ali voltados também para essa relação das nossas crianças, dos nossos adolescentes no interior, portanto, e das escolas, principalmente quando o comportamento não é adequado. Ou seja, a discussão de vários anos atrás sobre esse comportamento inadequado de alunos, de alunas, com o próprio colega ou então com o próprio professor, ainda se mantém atualizado dentro do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor Everton? Quando a gente fala de ECA, o ECA ele reconhece como uma criança ou adolescente como um ser humano em formação. E ele prevê vários princípios, prevê prioridade na criança de atendimento médico, né, da criança e do adolescente. É
microsistema jurídico ali, porque ele tem leis, ali dentro a gente vai ter leis criminais, nós temos leis temos artigos que vão falar sobre a administração pública, sobre os hospitais, também com relação a como a criança deve ser tratada e respeitada assim, com base naquilo que a gente falou antes com relação à dignidade, né, Walter? E nós temos também a questão dos crimes lá previstos no ECA, e o ECA, ele também, ao mesmo tempo que ele protege a criança ele e o adolescente, ele também prevê a aplicação de como a doutora Carolina estava falando com relação à questão da punição, ou enfim, criança e adolescente não pratica crime. Todavia, ele pratica ato infracional e a internação não é a primeira medida, na verdade ela é a última medida a ser aplicada no caso ali, especialmente nos casos em que há violência, né, dependendo da gravidade da situação. E o ECA ele pode ser aplicado até os 21 anos, então não é assim, completou 18 anos e está liberado, né? Embora ele dê uma nova chance para aquela pessoa em formação, quando ela não sai com antecedentes criminais. Mas aquilo ali fica, de certa forma, fica registrado ali. Inclusive, a jurisprudência do STJ diz que é até cabível, se tiver alguma semelhança com um crime futuro, de ser decretada, por exemplo, a prisão preventiva, com relação à periculosidade, enfim, uma série de fatores, né? E com relação a essa questão do ECA, quando a gente vai falar lá a gente pode ver, tem vários crimes lá que foram previstos no sentido de proteger a criança. E até o que eu estava falando com a doutora Bernadette, com relação a essa questão da pedofilia, que é muito discutida, porque a psicologia entende como uma doença. E quando a gente vai falar em direito, a gente já vai levar no sentido de infração penal, quando alguém infringe a norma penal que foi decidida pela coletividade, através dos seus representantes eleitos, como uma infração, um ato mais grave à sociedade, né? Então lá nós temos vários crimes, mas a proteção não está somente no ECA, mas a gente tem lá a questão da armazenar, tirar fotos de crianças, filmagens, né? E o STJ tem se voltado muito à jurisprudência para poder proteger a criança e o adolescente, né? A gente tem uma presunção absoluta de que a prática sexual com menor de 14 anos, tem até uma súmula do STJ, que a criança ela é vulnerável, então a gente já entra ali no estupro de vulnerável, que também não está previsto no ECA. Enfim, essa é a série, mas essa é a série de proteção dentro do ECA, mas a gente tem outros crimes no ordenamento jurídico também, e quando a gente fala em internet, igual o doutor Alexandre falou ali, a internet o que ela faz? Ela propaga, ela aumenta um dano, né? Por exemplo, um dano à moral, que seria uma ofensa proferida entre 4 ou 5 pessoas. Se você posta isso na internet, você vai ter um número aí... Pode até viralizar. Viralizar, exatamente. Uhum. Então, quando a gente vai falar das penas dentro ali do direito criminal, a internet ela sempre é uma causa de aumento ou uma qualificadora. O fato de divulgar uma ofensa na internet, ela provoca com que a punição seja mais grave por aquele crime. Porque a gente tem coisas novas, a gente tem aí o hater, que é aquela pessoa que simplesmente odia sente ódio por sentir, não gosta daquela pessoa, não tem um motivo específico, às vezes aquela pessoa provoca algum sentimento interno na pessoa e o que faz com que ela canalize essa violência para uma pessoa que às vezes fez uma postagem, uma foto na rede social, né? A gente tem também a questão do sex, eu não sou muito bom, sexting, que é essa linguagem de cunho sexual sendo conversada com os menores e adolescentes aí pelas redes sociais. Enfim, temos a questão da pornografia de vingança, né? Que é uma questão que está sendo muito, muito difundida agora, porque não necessariamente não só pornografia de vingança, mas quando você tem uma foto de uma pessoa e essa foto ela é íntima, porque a gente tem a privacidade, a intimidade. Quando a gente fala em privacidade, seria mais ou menos assim, você na sua casa fazendo algo cozinhando, isso é a sua privacidade. A intimidade ela é um pouco mais restrita. Então, quando se eu violo a privacidade da pessoa, eu provavelmente vou cair ali num crime de injúria, né? De difamação, que não precisa ser um fato verdadeiro ou falso, mas é simplesmente pegar algo que é privado da pessoa e divulgar isso, né, nas redes sociais. E se eu vou mais à frente e chego a afrontar a intimidade da pessoa, aí a gente tem esses crimes, que é
pornografia de vingança, divulgação de imagem. E se essa imagem é de criança e adolescente, aí você já vai lá para o ECA, que quando a gente vai falar que as penas são maiores, há uma reprovação social maior. E isso também é uma proteção, né? Uma proteção criminal, mas ela só chega, essa proteção, quando tudo já falhou, né? Quando tudo já falhou, o direito foi violado, aquele menor ou adolescente, ou até aquela pessoa que foi exposta, ela já teve a sua honra, a sua dignidade violada, o seu direito à intimidade. E, inclusive, a OAB tem um entendimento dentro do âmbito da OAB, falando que eu sou advogado, com relação à violência doméstica, que também entra aí, porque, assim, quando a gente vai falar de bullying, o bullying, a gente tá direcionado na escola, mas a gente sabe que... Né? Eu acho que o Alexandre pode até falar um pouco sobre isso, a doutora Bernadette também, a doutora Carolina, mas isso é uma prática que ela começa na escola, ou até antes da escola em casa, mas ela vai se repetir pela vida toda. Agora, doutora Bernadette, quer dizer, um episódio de bullying na escola se resolve na escola ou tem que extrapolar os muros escolares para que não tenhamos aí dentro dessa questão avanço mais grave por não ter tomado uma providência? Quem está ali praticando bullying vai continuar, portanto, praticando bullying, e quem sofreu bullying, às vezes, amarga ali para a pessoa uma ofensa e que mais tarde pode até, de alguma maneira, agir de forma mais violenta, como infelizmente já tivemos casos aqui no nosso país, como também fora do país, de escolas sendo invadidas e crianças sendo mortas, e quando a pessoa é contida, ela expressa, portanto, aquele sentimento de vingança por ter sofrido um bullying no passado, dando a entender que, de alguma forma, estava ali para punir os seus agressores. Como é que a senhora vê esse aspecto? Ou seja, bullying se resolve na escola ou extrapola, portanto, os muros para uma solução? Depende de como a vítima recebe. Depende da capacidade de manuseio daquilo. Não sei se manuseio não é a palavra própria, mas depende de como é recebido. Se a pessoa me xinga de feia, é um bullying, e eu não ligo, não vai ter repercussão nenhuma pela minha vida afora. Mas se a gente chama hoje muito de gatilho disparador, né? Ou disparador. Se no futuro, se isso chegou para mim como muito forte, porque eu já estou, de alguma forma, mal resolvida com a questão de afeto paterno e materno, familiar, e a pessoa ainda me chama de feia, e o meu cérebro é sábio, ele guarda isso para mim num ponto cerebral, onde são guardados os chamados traumas. Por que que o cérebro faz isso? Para manter a minha saúde mental, senão eu não consigo evoluir. Então, me chamou de feia, eu recebo, o cérebro guarda e eu toco a vida. E me torno uma pessoa até de destaque, vou trabalhar e tudo mais. Em algum momento, lá na frente, algum disparador pode acontecer. Ou comigo ou quem estiver próximo a mim. Por isso, depende de como a pessoa recebe e não de como ela é atacada. É muito mais de como recebe. Se me chama de feia, eu nem ligo. No futuro está tudo bem. Mas se lá na frente houver um disparador que faça acontecer uma reação, o que está guardado no inconsciente bate na porta e a pessoa não sabe dizer por quê, mas desde aquele dia que fulano me chamou... Não, me chamou de feia de novo, não. Desde aquele dia que eu vi alguém ser agredido ou ser... meu irmão casou com uma pessoa feia. Desde aquele dia eu estou incomodada. Aquilo foi um disparador para ela. E aí, a partir daí, ela começa a ficar... Eu estou mostrando um caminho que pode acontecer. A partir daí, essa pessoa, todo dia, ela diz, uns tempos para cá, eu estou incomodada. Que dia que começou? Ah, o dia que eu conheci minha cunhada. Mas o que aconteceu? E nós vamos levantando o histórico daquilo até chegar em algum momento em que o disparador foi ela ter visto alguém, ou alguém falou que a cunhada era feia, e ela sentiu a dor. Uhum. E a partir daí ela precisa ser tratada. Mas como tratar? Eu fiz uma especialização
em EMDR, que é uma sigla em inglês, para tratamento de traumas por movimentos oculares. E isso é um assunto mais longo e não é o de ser cuidado aqui. Mas a gente trata desses traumas a partir dessa manifestação. E os traumas ficam guardados de preferência, né, no lado direito do cérebro, e quanto mais precoces, mais lá atrás, mais baixo no cérebro. A gente faz, então, com que haja um movimento ocular bilateral, fazendo com que o cérebro esquerdo, que é o lado do cognitivo, converse com o cérebro direito, que é o lado do afeto. Fazendo isso, há um despertar desse momento em que o cérebro guardou em lugar inadequado esse sentimento. E por que é inadequado? Porque é o inconsciente. O inconsciente não é o lugar adequado para a memória. Ele fica lá guardado por um tempo. Depois ele precisa de ver. É como limpar uma casa. Precisa limpar esses quartos todos para que a pessoa fique livre. E aí esse assunto eu vou de novo falar que nós vamos ficar aqui uns 2 dias conversando nele, viu? Então, deixa eu avançar aqui com a doutora Carolina. Quer dizer, é um tema que, com toda certeza, ele é longo, é um tema que tem né? Muito provocador, acima de tudo. E na nossa sociedade tem sempre ainda aquela máxima de que a escola é para educar as crianças, quando na realidade a nova filosofia é de que a criança tem que ser educada em casa. Quer dizer, aí fica sempre aquela questão, né? Quando isso acontece, muitos de alguma forma responsabilizam os pais ou também os responsáveis. Então a gente fica, portanto, numa ciranda. Quer dizer, o bullying já foi no meu tempo, algumas décadas atrás, no tempo dos mais novos aqui, poucas décadas atrás, como também atualmente praticamente a mesma coisa e nada se resolveu. Ou pelo menos avançamos para minimizar, portanto, essas situações, como eu disse aqui para o Dr. Everton. De repente a gente depara uma consequência de um bullying com um aluno invadindo uma escola armado, ceifando vidas de ex-colegas, porque já não estuda mais naquela escola, e até mesmo de ex-professores, porque ali está de alguma maneira extravasando a sua mágoa. Enfim, no que nós estamos falhando, se é que a sociedade em si está falhando, doutora Carolina? Então, eu entendo que a falha é justamente jogar a responsabilidade para o outro, né? Como... empurrar. Exato. Né? A família joga a responsabilidade para a escola tem que dar o seu jeito, e a escola ao mesmo tempo fala que precisa do apoio do pai, e fica naquela. Mas o certo é que tem que ter um apoio conjunto, né? Sim. Porque como o Dr. Everton falou, os pais são os primeiros professores, né? Os primeiros exemplos, é quem você vai ter ali um convívio maior, é quem você vai ter o seu porto seguro, né? Então, é necessário que a educação comece dentro de casa. Porém, dentro da escola, é o primeiro contato que a criança vai ter da socialização, né? Com pessoas diferentes, com pessoas que têm uma estrutura familiar diferente, né? Hoje em dia, como o Dr. Alexandre mencionou também, né? Hoje em dia tem o conhecimento maior sobre essa questão de transtornos, né? Dificuldade para aprender. O professor já tem ciência de quem tem, né? Hoje tem uma orientação maior para os professores identificarem também essas pessoas que têm esses transtornos, né, déficit de atenção. Então, tem que ser um braço, porque dentro da escola é um momento que aquela criança ela vai ter o aprendizado de ter o contato, o convívio, vai aprender a se relacionar com outras crianças, vai aprender a respeitar o espaço do próximo, né? Porque pode ter criança que é filho único, nunca soube o que é emprestar um brinquedo. Dentro da escola, você vai aprender isso. Então, não é que a educação é só da escola, mas dentro da escola você aprende boa parte dessa educação, mas que também é aplicado dentro de casa. E vice-versa, dentro de casa você aprende certas educações que vai ser refletido dentro da escola. Então, acho que o maior problema da nossa sociedade, e até acredito, vou até mais longe de nós, seres humanos, é sempre jogar a responsabilidade para o outro. E nunca parar para refletir o que eu posso fazer, né? Ver uma situação de um filho, por exemplo, e pensar o que eu posso fazer para ajudá-lo. Né? Até onde eu posso ir, posso participar de uma associação para procurar um apoio maior, uma orientação, me unir com outros pais,
né? Mas eu vejo que é necessário um trabalho conjunto. E isso não vem ocorrendo, né? Sempre há, às vezes, um esforço de uma escola um pouco maior, mas no caso, né, da escola pública, pode até ter alguns projetos, né, como políticas públicas, enfim, mas muitas vezes falta ali um apoio de um pai, que às vezes o próprio pai não sabe nem lidar com isso, né? E em escolas particulares eu vejo que há mais essa presença dos pais, mas muitas vezes os pais não querem pegar essa responsabilidade. Entender que ele também precisa dar apoio para o filho, precisa ouvir, dar essa confiança. É algo que parece redundante, bater nessa tecla, né, sobre o apoio, dar confiança. Mas pensa, a criança ela não tendo conhecimento, aquele discernimento do que é certo e errado e consequências. E quem é que vai ensinar isso? Os pais são os primeiros e posteriormente na escola. Por isso que é necessário também que os professores mostrem, né, tenha esse trabalho em conjunto de ter dinâmicas dentro da escola, até de estratégias de uma brincadeira, de mostrar que até ali você pode ir, a partir do momento que você entra no espaço do outro, você pode prejudicá-lo, né? Então é um trabalho conjunto realmente. E não jogar a responsabilidade só para o terceiro. Eu acho que esse é o maior problema. Eu acho que a partir do momento que cada um fizer o seu, né, o que eu posso dar de melhor para o meu filho e a escola, como professor, o que eu posso dar de melhor para os meus alunos, aí eu acho que as coisas vão funcionar um pouco melhor. Doutor Alexandre, eu fiquei muito preocupado quando o senhor trouxe, com muita propriedade, evidentemente, que nem sempre as escolas estimulam, no caso aí, os pais a estarem frequentando as escolas. Quer dizer, um ponto que, com toda certeza, choca. Como também as escolas nem sempre abrem as suas portas para acolherem aquele aluno que já chegou cansado e para não perder realmente aí o portão aberto, chega bem mais cedo, mas também não pode entrar porque existe, portanto, uma determinação de que a hora é só aquela. Quando na realidade estaria, ao meu entender, essa ausência desestimulando, portanto, ao aluno de alguma maneira estar frequentando a sua escola em atividades, porque não se sente acolhido, vamos colocar, portanto, aí dessa forma. A questão é justamente essa, os professores. De que forma a associação a qual o senhor preside estão discutindo, portanto, aí este ponto. E é evidente que nós estamos aí dentro do campo da modernidade, onde temos aí as aulas virtuais crescendo. Será que a tendência é termos o ensino de forma virtual e os espaços escolares sendo diminuídos, até porque não estamos conseguindo conter aí aquele prazer que antes existia de ser professor, de ser professora, está cedendo lugar, portanto, para o medo, para a incerteza, para a vulnerabilidade. Será que estamos caminhando para isso? Ou seja, até mesmo para evitar este contato, uma vez que pegamos este exemplo aqui em Brasília, num dado estatístico que saiu recentemente, mostrando que cerca de 15 mil, beirando 15 mil professores de atestado médico, num período aí, me parece, de 4 anos, por conta justamente da saúde mental, ou seja, da sua vulnerabilidade perante a sua profissão. Afinal de contas, onde é que nós vamos chegar se não conseguirmos realmente encontrar uma solução da qual nós estamos aqui discutindo? Então, Walter, é sempre muito bem colocado. A questão, a gente percebe que os professores precisam realmente de um cuidado permanente, né? Precisam ser cuidados também. Então, a gente fala muito da pandemia, se fala muito do aluno, né? Que teve dificuldade de aprendizagem, perda, trouxe outros aspectos quanto à questão de comportamento, mas os professores também estavam adoecidos. Então, a gente também realmente reconhece, né? Você tem cada vez mais salas mais cheias, né? Escola pública em especial, salas mais cheias, professores com muitas turmas, às vezes a questão de estrutura, de questão remuneratória, né, de carreira, enfim. É uma questão que realmente o Estado, o poder público precisa, né, ter esse olhar, esse cuidado. Infelizmente, nós temos aqui no Brasil, em Brasília, o nosso índice, né, de classificação nacional. Sempre estamos muito abaixo do esperado, né? Então, nós temos atrás de Argentina, Uruguai, Chile,
quer dizer, nossos, né, irmãos aqui da América do Sul, e o que está acontecendo com o nosso ensino, né? Eu até brinco quando eu tenho a oportunidade de falar com alguns alunos, ou com professores, na verdade, a gente ensina da mesma forma que nós aprendemos na escola, Walter. Mesmo jeitinho. Eu até brinco que é o método dos Anchietas, né? Carteirinha perfilada, o professor lhe dando a matéria. E antigamente nós tínhamos professores que marcavam a nossa infância. E hoje a gente vê que às vezes o professor está tendo uma formação ruim, tá? Me desculpa falar isso, mas muitos professores, nós vamos ter um apagão nessa área de matemática, professor de matemática, a pedagogia nossa cada vez mais está atraindo menos pessoas com capacidade por conta dos estímulos da carreira, que não tem baixo salário, carga excessiva de trabalho, enfim, né, falta de suporte. Então nós estamos identificando, né, que estudamos um pouquinho mais a educação, que se algumas medidas não forem tomadas, nós vamos ter um apagão, né, de formação de pessoas qualificadas para formar os nossos filhos. Nós vamos ter a questão de adoecimento, né, dessa classe que trabalha com os alunos, com nosso tesouro, que nós temos mais precioso, nossos filhos, né? O pai precisa de fato se empoderar, também está dentro da escola. Quando eu falo, na verdade, você tem ali os pontos, as festas pontuais, festa da família, festa, encontro festa junina, agostina, enfim, você tem uns encontros da escola que eles realmente proporcionam essas. Mas quando o pai, na verdade, quer entrar para poder melhorar algo que não é imiscuir naquela questão de pedagogia, a proposta pedagógica, não é isso, mas alguns ajustes que precisam ser feitos, né, para melhorar a aprendizagem, para poder ficar menos um pouco enfadonho aquele modo de ensinar, né? Nós olhamos hoje um alto índice de evasão escolar nos últimos anos das séries finais do ensino fundamental 2, ensino médio, um índice altíssimo de evasão, porque os meninos começam a não ver mais sentido naquilo que está sendo ensinado em sala de aula, ele não vê aplicabilidade no mundo do trabalho, ele vê que aquilo, na verdade, ele começa a ser exigido, né, infelizmente, da escola pública, começa a ser exigido a contribuir em casa de alguma maneira para trabalho, para custear os custos da família. Então ele passa, na verdade, a ter outras prioridades, a escola acaba, né, não sendo para ele, né, uma janela de oportunidade, que ele tem que entender que, né, sempre se fala, todo o debate que eu vou e é repetido e é enfatizado que a educação ela pode tirar, né, a pessoa daquela situação de vulnerabilidade. Nós temos aí vários exemplos que a gente pode colocar no Brasil afora, em Brasília, mas a gente não pode também deixar que sejam apenas aqueles heróis, né? Porque quase que quando você tem um menino lá de São Sebastião, passou em primeiro lugar em medicina, na UNB, mas você vai ver, ele na verdade é um caso fora da curva, né? A grande maioria, infelizmente, não vai terminar o ensino médio, vai abandonar, não vai retornar ao ensino. Então eu acho assim, você falou sobre a questão das escolas, nós temos que olhar para o mundo, hoje tem essa facilidade. Por exemplo, você falou sobre a questão dos estudos à distância, virtual. É uma tendência, né? O Japão está fechando escola, né? Nós acompanhamos aí na reportagem que o Japão vem fechando escola e está transformando em espaços para a comunidade usar, né? Para ali a quadra, a piscina, mas não está sendo ocupada mais com alunos, né? Eu não sei se é uma questão de crescimento, natalidade do Japão específico, é um fenômeno mundial. Então nós temos que estar atento. Nós já temos vagas ociosas na rede particular, por isso que toda hora você tem auxílio creche, esses da universidade, né? Então toda hora você está tendo aí realmente vagas ociosas, mas na rede pública ainda nós temos aqui em Brasília, posso citar, mais de 15 mil vagas de creche que não são preenchidas, que não tem vaga. 15 mil pessoas que hoje estão nos ouvindo precisam deixar a criança numa creche e não tem onde deixar. Então, assim, nós temos que realmente estar atento, os governantes, né, quem faz política educacional, política pública, precisa estar atento a isso, né, para poder, de fato, conseguir que a nossa educação possa, né, dar realmente condições do aluno, da família, né, de poder, de fato, ter uma oportunidade, né, uma empregabilidade que hoje, acho que a finalidade da escola
escolarizar, né, lógico, uma das, mas também tornar um cidadão. E esse papel nós estamos falhando, infelizmente. Nós não estamos conseguindo entregar um cidadão melhor para a sociedade. E para o senhor, doutor Everton, também nessa mesma linha, e acrescentando também uma outra grande preocupação da sociedade, que é a questão das drogas, que infelizmente também marca a sua presença, às vezes até mesmo de maneira contundente, em determinados setores, onde nesses setores a desigualdade social é enorme e prevalece, portanto, ali a ordem do crime. Walter, olha só, quando a gente vai estudar, porque a gente tem o estudo do direito criminal em si, né? E você abordou essa questão das drogas, mas a gente tem uma outra ciência que ela aborda o direito criminal, que é de onde o direito criminal praticamente vem, ela faz com que, porque a gente tem a sociedade, nós temos ali os políticos ali, e a política criminal, e temos o direito criminal. O direito criminal é quando, igual eu falei antes, é quando tudo já falhou. Mas antes disso tudo, antes da política criminal, a gente tem ali a criminologia que vai estudar o quê? Ela não vai estudar o crime, ela vai estudar a sociedade. Vai estudar ali o que leva o crime, mas não o fato criminoso, mas sim o que leva o crime a acontecer, né? Quais são os fatores, o que não é apurado, o que deixa de ser apurado. E eu acho uma ciência muito interessante, particularmente eu estudo bastante ela. E lá ele vai falar sobre tipos de controle social. Ele vai falar que nós temos o controle formal, que é o quê? São as instituições estatais. Nós temos aí a polícia, nós temos o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todo esse aparato que vão fazer o controle social formal com relação aos fatos criminosos. Mas a criminologia ela vai falar uma coisa bem interessante, que ela vai falar do controle social informal, que é o quê? O que é o controle social informal? É aquilo que o indivíduo, antes de praticar um crime, ele pensa assim, poxa, eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque isso vai ofender minha família, porque isso vai contra os meus valores, aquilo que eu aprendi. E a escola, junto com as instituições religiosas, junto com a instituição da família, ela faz parte, para a criminologia, do controle social informal, né? E é importante porque o controle social formal atua quando tudo deu errado. E o informal não, ele é antes. Porque exatamente são esses núcleos sociais que vão sendo formados. Porque, igual o Alexandre falou ali, muitas vezes a gente tem um local em que não tem a presença da polícia, não tem a presença só tem, às vezes a gente tem uma escolinha só lá, né? E essa escola faz esse controle social. Isso é importante. As drogas como diz a doutora Bernadette, é um assunto que dá para a gente discutir aqui por horas, porque é uma discussão imensa, né? A lei de drogas ela prevê uma causa de aumento se o tráfico é realizado em volta de escolas, perto de escolas e outras instituições, enfim. Mas o mais importante, que eu acho que é o assunto que está sendo discutido hoje, não é essa questão muito criminal, é assim, com relação ao como que acho que é uma maneira de nós pensarmos, como nós poderemos, quando eu digo nós, eu não digo o Estado, eu acho que a gente tem que se empoderar e trazer o problema para si, porque esse o bullying é um problema social, e nós fazemos parte da sociedade. O que nós podemos fazer como pais, como seres humanos, como pessoas adultas, né, para contribuir para a sociedade de certa forma, porque assim é muito fácil você pegar um problema e falar assim, não, isso está muito distante de mim, é um problema lá. Não, nós como sociedade, e isso é uma evolução social, um pensamento coletivo, nós temos que chamar a responsabilidade para si e falar assim, olha, dentro desse grupo, desse controle informal, como que eu posso fazer para contribuir para a diminuição do bullying, para a diminuição da violência, para a diminuição das drogas. Eu acredito que assim a gente consegue mudar a sociedade. E eu até chamo uma reflexão aos nossos ouvintes e até nossos colegas aqui, que eu pergunto, será que você já fez bullying? Será que você... Cara ouvinte, será que você já praticou bullying? Será que você já ofendeu alguém? Já falou mal de outra pessoa? Responder, não, né? Não, é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta meio que internamente, né? Responder. Pode responder na sua mente, ninguém precisa se acusar, mas é uma reflexão, né? Será que você já não falou mal de outra pessoa para amigos, grupo de amigos, no sentido de ridicularizá-la, né? De ofender ou para ela mesma, no sentido de ofender a dignidade dela? Eu tenho uma coisa que é muito comum, que é...
às vezes a gente faz a violência e não percebe, doutor Bernadette. Mas será que você já marcou algum amigo seu num meme, falando assim, olha, um meme, né? Um meme assim, você pensa que é uma brincadeira, mas às vezes isso é um bullying, porque isso ofende a dignidade da pessoa, dependendo do tipo de meme que você está fazendo. É uma violência transvestida de algo tão simples, tão assim, uma mera brincadeira, e você está reproduzindo uma violência que está ofendendo a dignidade, a honra da pessoa. Será que você já não fez isso? Será que você já não fez comentário maldoso em rede social, grupo de WhatsApp? Grupo da família é campeão de ter controvérsia, né? Já ameaçou alguém? Já compartilhou foto íntima de alguém que, sem autorização, que você recebeu na confiança daquela pessoa? Já zombou de alguém pelas costas? De alguma característica física? A questão do racismo, né, também. Exatamente, da sexualidade, doutora Bernadette. Nós somos um povo muito misturado. Então, na minha família, tem negros, pretos, né, que se chama agora. Pretos, mais brancos, menos brancos, olhos claros, mas isso dá bullying à vontade. Então, por isso que eu falei, para responder, né? Já ia fazer o meia-culpa. É uma pergunta retórica, né? E essas coisas, às vezes, elas são assim, visíveis, mas às vezes elas são veladas, Walter. Você já postou uma foto de um grupo na rede social, de um evento que você estava fazendo, só para aquela pessoa perceber que ela foi excluída porque você não gosta dela? São certas reflexões. Isso é uma exclusão, né? E a internet, como eu falei, ela potencializa tudo. Então, essa é uma reflexão que nós, como aqui que estamos discutindo, mas caros ouvintes também, nós precisamos fazer. Será que eu não estou reproduzindo a violência? Porque na nossa época nem se falava em bullying. Agora a gente já tem pelo menos consciência de que isso acontece e já há mecanismos. Mas é a hora da gente parar e refletir. E qual seria essa reflexão, na opinião da senhora, doutora Bernadette? Eu estou aqui pensando no que antecedeu essa conversa do Everton e que já estava na mão do Alexandre e que veio da sua pergunta, que é assim, como parar essa ciranda que não vai dar em nada? É uma ciranda assim, a família, a escola, o papel da escola é de educar, o da família, de quem que é? Eu comecei a pensar nisso antes, a hora que você provocou, que é assim, será que não é hora de parar de estabelecer sectariamente a família faz isso e a escola faz isso? Não é hora de fazer diferente, de ficar de braço dado e andar junto? Porque enquanto um der ao outro a responsabilidade e o outro der a um, fica partido mesmo. Mas é assim, então eu acho que é desenvolver um grau de respeito maior dos próprios pais pelos professores e dos professores para os pais. Eu tenho cliente que é professor. Aí ela acha uma chatice o dia que o pai vai lá ou a mãe vai lá. Eu escuto isso. Né? E eu tenho cliente que é pai ou mãe. Acha uma chatice a professora tal que quer falar com o aluno. Então, assim, será que não está passando de hora de, ao invés de separar, dar o braço e andar junto? E falar, olha, o que você fizer para o meu filho, eu vou considerar de muito bem feito e nós vamos ter umas regras que todos vamos cumprir. Pronto, andamos juntos. Mas enquanto estabelecer, você faz isso e a família faz aquilo, acho que não vai andar. Empurra, né? Parece que não, essa separação aí fica na ciranda que você começou lá atrás, quando provocou a pergunta, que é assim, essa ciranda anda, num tempo chamava assim, no outro tempo chamava assado, e agora chama bullying. Mudou o nome, ficou mais chique, né? Mais internacional, ficou mais... E agora... Eu estava dizendo que eu conheço gente que é analfabeta e que fala bullying, fala muito bem, já sabe o que representa. Eu fico achando que nós precisamos de mais amor nessa história. Vamos lá, esse mesmo assunto, doutora Carol, e qual é o ponto de vista da senhora? Meu ponto de vista é justamente nessa linha, autorresponsabilidade, né? Como na minha última fala eu falei, a gente tem o costume, como seres humanos, sociedade, de buscar uma responsabilidade de um terceiro, e nunca nós, né? Então, eu entendo que é um trabalho conjunto, nunca é solucionado sozinho, né? Como eu tinha citado também, é o primeiro contato com outras crianças, outras pessoas, trabalho em conjunto, outras diferenças, né? E são grandes diferenças que existem nas escolas, né? Hoje em dia, mais ainda, eu entendo, porque o acesso à informação, ela trouxe... na verdade, é nem que trouxe.
problemas sempre existiam, mas evidenciaram diversos problemas, né? Então, assim, o caso do bullying mesmo, ele está evidenciado pelo acesso à informação hoje, porque a gente fala aqui, né, nos exemplos, sempre como a ofensa, né, a agressão verbal, mas existem diversas práticas de bullying. O bullying, ele pode começar até mesmo de forma material, né? Existe uma legislação específica, só para, já trazendo aqui para a área do direito. Anteriormente, né, 2015, ela era sempre considerada como difamação, injúria, né, ou calúnia, mas existe uma legislação específica que ela vem definindo, trazendo mais alguns detalhes do bullying, né? Então, existe o bullying moral, que é esse, né, de falar algo de alguém, né, e difamar. Existe até o material, que é eu ir lá e estragar o caderno do outro aluno, isso também é forma de bullying. Então, assim, são fatos que sempre existiram, né, e agora está mais evidenciado, e existem mais coisas que podem causar isso. Por exemplo, o celular. Eu conheço crianças que chegaram em casa para os pais, assim, chorando porque o coleguinha tinha celular e ele não tem, então ele é um desantenado, é isso e aquilo. Isso também já é motivo de, né? E aí o pai não sabe também, às vezes, como lidar com aquela situação. Às vezes se sente até mal, porque realmente não tem condições. E aí vem o problema do diálogo, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Do apoio, de saber explicar para a criança. Então, eu acho que a solução seria essa. Cada um, eu acho que seria o problema, a solução até da própria sociedade como um todo. Se todos nós dessemos o melhor de si, sempre, para todas as coisas, né? Agir sempre com bondade com o outro, né? Buscando sempre o melhor para o nosso filho, a confiança, o apoio e até com o próprio, como a doutora Bernadette falou, né, existe até essa rixa, entre aspas, com os professores, né? Se você quisesse o melhor para o seu filho, você ia olhar o professor ali como um parceiro seu. Como eu falei, é uma extensão. Exato. É uma extensão da educação e é inevitável isso. Não é responsabilidade da escola, mas é uma extensão de casa, né? Porque se eu tenho um apoio em casa, não importa o que aconteça na escola, eu tenho em casa e às vezes o de casa vai buscar na escola. Mas se eu não tenho apoio dentro de casa, aí, né, é complicado. Então, ali é uma extensão do que acontece em casa e tudo gira num ciclo, né? Então, cada um dar o melhor de si e caminhar junto e tentar fazer reflexão, né? Como o doutor Everton falou, isso também é bem importante. Não adianta a gente corrigir nosso filho e falar, olha, filho, não faça isso. Não é correto, pode gerar consequências, e ele vê eu cometendo com um amigo meu, fazendo uma brincadeirinha, porque ele vai associar, uai, papai, você pode, eu não posso, né? Gera isso também. E só ressaltando também a questão desse detalhe do bullying, né? Que existem diversas práticas e a prática reiterada sem justificativa, né? Que é o considerado o bullying aí. Carol, tem um ditado que minha mãe sempre falava, que é o seguinte: as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Pois não, doutora Walter, me permita aqui fazer uma pergunta provocadora, né, para todos. Mas não é para responder, não. Vocês já tiveram frustração de não obter alguma coisa na infância, principalmente? Porque nós somos educados de 1 a 7 anos e depois a gente vai repetindo. Por isso que a gente foca muito na infância. Vocês já tiveram frustração? Eu encheria um caminhão para a senhora. Dava para fazer outro programa, né? Com toda certeza. Frustração de não ter isso, não ter aquilo, não poder fazer, não poder falar alto, não... Pois é. Os agressores, de modo geral, eles são pessoas com baixa tolerância à frustração. Não admitem. Desculpa, eu não ouvi. Não admitem. Não admitem. Eu queria deixar isso aqui, a gente já está caminhando quase para o final, deixar como uma reflexão para os ouvintes, pais, futuros pais, professores, pessoas mais jovens, enfim, para todos. Como é o meu grau, a minha janela de tolerância? Que tamanho que ela é? Ela é aberta, franca ou não? Porque também a gente não quer ninguém tão frouxo que aceita tudo. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Mas a minha janela de tolerância à frustração, eu não tive isso. E quando a criança agora não tiver, o que o pai e a mãe ou o cuidador podem fazer para minimizar a repercussão disso, da frustração à tolerância, sabe?
Porque da mesma forma que existe pais ideais, porque nós crianças mais jovens, então é assim, o pai, eu queria um pai igual da minha amiguinha. Eu então queria uma mãe igual da minha fulaninha, minha prima. Também existem filhos ideais. Nós queríamos uns filhos que fizessem, eu já sou mãe, vocês também, de maioria, eu queria uma filha ou um filho ideal, que tivesse tal e tal resposta a tudo. Então, a frustração pode começar por aí. Como é que eu reajo à minha frustração? Se eu reajo com violência a mim mesma, eu vou ser um agressor. Eu não consigo ser diferente. Fala, Walter. É que a senhora inaugurou aqui as nossas considerações finais. Então, obrigada. E a senhora tem mais 30 segundinhos só para arrematar, doutora. Então, assim, deixar no ar essa reflexão sobre qual é o tamanho da minha janela de tolerância. Eu não quero uma janela aberta, escancarada, mas também não quero uma janela fechada. E à medida que eu vou me desenvolvendo como um ser humano para me tornar um ser humano melhor, eu vou ampliando essa janela e vou compreendendo a vida. Ao compreender, eu me torno esse ser humano melhor. E aí eu posso atuar na sociedade, na família como um todo, de uma forma harmoniosa e caminhar para onde eu vim ao mundo para caminhar, para a santidade. Isso eu não estou falando em termos religiosos. Estou falando em cumprimento de missão. Perfeito. Doutor Alexandre, vamos também com minuto, 15 segundos aí para as considerações finais? Não, mas foi ótimo, assim, a gente de novo tá discutindo esse tema, né? Saber, para uma reflexão mesmo, para que os ouvintes possam perceber que muito ainda precisa ser feito nesse campo, na violência dentro da escola, da violência doméstica, né? Essa violência doméstica, né? Dentro da escola, dentro de casa, no ambiente, na comunidade. Então é importante a gente estar, assim, a gente como associação de pais, né, irresponsáveis, a gente pensa em sempre estar aumentando a rede, mas essa rede de proteção, né, com pais, com responsáveis, com o poder público, e não ficar, na verdade, tentando buscar os responsáveis, né, mas perguntar o que a gente pode fazer, né, não perguntar o que o poder público pode fazer por nós, mas o que nós, pais, né, podemos fazer para que isso possa ser de alguma maneira compreendido, né, a questão da comunicação não violenta, a gente, né, mesmo a gente no educar dos nossos filhos, como a doutora Bernadette falou, e outros aqui também, em relação, às vezes, não acolher, não positivar, não, né, dar realmente, fazer uma escuta ativa, muito difícil. Hoje eu percebo, Walter, as rodas de conversa, e quem dá aula sabe o que eu estou falando, é muito difícil, as pessoas não querem ouvir mais. Elas só querem falar. Então, o ato hoje de ouvir é muito importante, né? A escuta ativa, de fato, escutar o que ele está falando, internalizar aquilo e buscar o outro, levar o outro a uma reflexão. Então, assim, é isso que a gente vem buscando, dar aos pais condições de ir para a escola, conversar com a direção, né? Não adianta ter um regimento escolar, expulsar o aluno. Eu acho que a pior situação para uma escola é expulsar um aluno por conta de bullying. A escola ali, ela mostra, a família, enfim, todos que estão envolvidos, que ali nós falhamos, né? Nós falhamos. Então, a gente não quer que chegue a esse ponto. Então, antes que chegue a isso, nós temos que estar nessa rede, né, de mãos dadas, como a doutora Bernadette falou, de estar realmente ombreados para poder buscar essa pacificação e essa tão desejada ambiente livre de bullying, de violência, né, de qualquer discriminação. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Walter. Doutora Carolina, vamos também com 1 minuto e meio para as considerações finais? Sim, com finais? certeza. Antes de mais nada, obrigada pela oportunidade. É realmente um debate que, para nós, aqui, tanto que estamos participando desse debate, como também para os ouvintes, refletirem, né? Como foi bem colocado pelo Dr. Everton, fazer essa reflexão do que eu tenho feito, né? Como eu tenho tratado, será que eu estou tendo esse diálogo para o meu filho? Porque o mais importante eu
dar o melhor de si para as pessoas que eu convivo, né? Assim como o exemplo arrasta, os nossos atos refletem em nossa volta. Eu acredito muito nisso e se você tem como mãe um diálogo com seu filho, uma confiança com que ele confidencie tudo a você, com toda a certeza, essa criança ela vai ter mais confiança e até se acontecer algo com esse colega dentro de sala de aula, até essa criança vai saber falar para essa outra, de apoiar no sentido de fala com seu pai ou contar para sua mãe, né? Meu colega aconteceu isso com um amiguinho meu e tudo mais, e essa mãe tentar estar aberto aos sinais, né? Porque tudo demonstra sinais. E quando você está atento ao seu filho, ou até a professora, o professor dentro da escola, ambiente escolar, está atento aos sinais, é muito mais fácil de remediar, né? E não rejeitar. Um outro detalhe muito importante, né? Até tendo aqui como a doutora Bernadette como exemplo aí de psicóloga, não rejeitar a questão do tratamento, do acompanhamento. Porque aquele que sofre bullying, aquele que comete o bullying, todos nós, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente como um todo, a gente sempre está aí nessa necessidade da busca do nosso melhor, né? De tratar traumas, tratar consequências. E acho que os pais também, não só é necessário estar atento e dar esse apoio, a confiança, mas também, caso ocorra qualquer tipo de situação, buscar uma ajuda, né? Um especialista, uma pessoa que possa ajudar a dar um apoio para que isso não gere uma consequência futura, seja para um ato de agressão que perpetue, de sair da sala de aula e gere algo pior no futuro, mas também para aquele que sofreu não reflita futuramente no seu ambiente de trabalho. Então, realmente dar o melhor de si, dar o apoio e tratar aquilo que tiver vir a ser cometido. Pois não. Doutor Everton, vamos também com 1 minuto e meio para as considerações finais? Vamos sim. A vida adulta, a gente tem tantos problemas, né? Ser adulto é lidar, como a doutora Bernadette falou, aprender a lidar com os problemas, ter tolerância, que é a nossa capacidade de resolver problemas, faz com que a gente possa viver uma vida mais leve, mais tranquila. Eu quero, como considerações finais, eu quero ressaltar aqui que a vítima nunca é a culpada por bullying, tá? Então, você que está ouvindo, recomendo que tome cuidado com a exposição em redes sociais, tá? Oriente o seu filho a sempre procurar a orientação de um adulto ou de um responsável, para que a criança possa ter confiança, empodere a criança, converse com ela, tá? Monitore as atividades do seu filho na internet, seja amigo do seu filho. Você tem que se empoderar para que a criança também, como eu falei, às vezes as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Empodere-se, dialogue com a criança, fale sobre a agressão, fale como é o ambiente escolar. Tudo isso é uma maneira de proteger ao seu filho, e também uma pessoa empoderada também tem mais facilidade para lidar com os problemas, mais tolerância com os problemas da vida. Eu quero agradecer a participação a todos os ouvintes por ter ouvido a todos nós aqui, por ter me ouvido, ao Walter Lima pela excelente condução dos trabalhos. Também quero agradecer a Ana Cláudia, quero agradecer a todos aqui. Muito obrigado e uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Doutor Alexandre, me permite em 1 minuto... Claro, estamos aqui falando da ASPA, e o senhor é o presidente da ASPA, de repente muita gente, de alguma forma, pretende ter o contato, conhecer a ASPA, enfim, como fazê-lo? Nós estamos nas redes sociais, né? Vou permitir aqui então, já que você deu essa oportunidade, nos encontre lá nas nossas redes sociais. Eu vou falar aqui a ASPA, né? ASPADF, tudo junto, _ pais, alunos. Encontre a gente nas redes sociais, lá existe o nosso telefone, nossos e-mails, para que vocês possam contribuir. Importante, nós queremos muitos voluntários, né? Pais advogados, pais psicólogos, pais médicos, para que a gente possa estar ajudando e cada vez mais crescendo essa rede de apoio aos pais, aos alunos, né? Para que eles possam estar... Então, serão sempre bem-vindos para colaborar, não só denunciando, né, casos que ocorram, também que a gente também faz esse apoio de ajudar, né, orientar e até às vezes se mediar um conflito dentro da escola, mas também de poder contar com esses voluntários para que a gente possa estar não numa ação, só uma ação de combativa, mas numa ação também de escuta, de poder orientar, de fazer resgatar laços familiares. É esse o nosso papel que a gente quer deixar aqui para Brasília e no Brasil também com as nossas co-irmãs que existem em todos os estados da federação. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Bernadette, com
essência dos demais convidados, eu tenho certeza que eles não vão se importar, para que eu conceda 1 minuto de ouro para a senhora, para aquela mensagem de reflexão, principalmente para o jovem que neste momento está nos ouvindo. Eu penso que talvez soe meio romântico, mas autoconhecimento, melhorar a autoestima para ter uma melhor autonomia. Para isso requer amor, tanto para dar como para receber. Eu gostei. Eu também. Eu também. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Entrevista. Doutor Alexandre, muito obrigado ao senhor pela gentileza aqui com o nosso debate. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Val. Até a próxima, viu? Muito obrigado ao senhor. Doutora Carolina Genari, também muito obrigado pela gentileza. Boa tarde para a senhora. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo debate. Obrigada, Walter. Boa tarde a todos. Doutora Bernadette, também é um prazer enorme receber a senhora aqui nos estúdios. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Até o nosso próximo debate. Até, muito obrigada. Da mesma forma também, doutor Everton, muito obrigado ao senhor pela gentileza e até o nosso próximo debate. Até, muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição do nosso Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva, a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado a você sempre nos acompanhando. Até o nosso próximo encontro e um excelente fim de semana. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.